suas cantorias, os seus espaços para ficar juntas, e algumas mulheres não quiseram participar desses rituais. E o que aconteceu? Elas menstruaram. E isso foi visto como algo maligno, né? Que os deuses estavam amaldiçoando elas por elas estarem sangrando. E aí a gente já começa a pensar, poxa, quantas vezes eu fiquei com vergonha de dizer que estava menstruada? Olha só, a gente está falando de 2 milhões de anos atrás. O quanto essas histórias, né, que foram nos contadas ainda permeiam inconscientemente nas nossas decisões. Então, essa vergonha fez com que essa mulher fosse expulsa dessas aldeias. E elas foram para as florestas. Elas aprenderam os segredos das plantas, elas aprenderam o segredo dos ciclos da lua. Então, entendendo que na lua minguante elas eram mais protegidas porque estava mais escuro. Na lua cheia elas se movimentavam mais. Então, elas se tornaram mestres nesse lugar da floresta. E adivinha como é que elas foram chamadas? De quem que eu estou falando? Alguém sabe? Das bruxas. Então, as bruxas, elas nada mais eram do que mulheres sábias que tinham a sabedoria de dar a vida pela cura, né, da medicina, mas também tinha, né, a questão de poder matar, né, de poder ter esse poder. Só que em algum momento, essas mulheres começaram a entender que uma poderia contribuir com outra, e estava tudo certo. Elas começaram a entender que, poxa, por mais diferente, por mais que eu não queria participar daqueles rituais, eu aprendi outras coisas. Então, as mulheres, ainda nesse lugar matriarcal, elas estavam muito conectadas, né? Só que daí, né, adivinha o que aconteceu? O homem, né, se sentiu meio excluído, porque vocês imaginem, a mulher tinha, né, o domínio do alimento, tinha o domínio da agricultura, tinha o domínio do filho, né, porque para o homem o filho era da mulher, ele ainda não tinha esse vínculo, né, com o filho. E aí a gente está falando assim de 2 milhões de anos para trás, mais ou menos de 500 a 800 anos antes de Cristo, aí o homem, né, decide que a mulher está com muito poder e pela força destitui o matriarcal, né? Então ele começa a perseguir todas as mulheres que vão contra isso, e aí a igreja tem um papel muito importante nessa virada desses A igreja acende a fogueira. Porque olha só, eu até trouxe as deusas aqui, né? Por que eu trouxe as deusas? Porque na Grécia, Egito, ainda nesse lugar, antes do patriarcado, as mulheres tinham o mesmo, a mesma importância que os homens, inclusive lá no Olimpo, porque elas eram caracterizadas pelos seus poderes, pelas suas capacidades. Então, uma era a sábia, outra era do amor, outra... Então, e cada homem também era caracterizado por capacidades. Então, ainda assim, era matriarcal, os espaços eram comuns de compartilhar, de construir, de convivência entre homens e mulheres. Então, por essa necessidade do homem do poder, né? A gente começa a olhar o papel da igreja muito influenciando, né? Como que os homens gostariam que as mulheres fossem vistas. E aí a gente tem a primeira história, né, de Adão e Eva, e me desculpe os católicos, de novo, essa é uma percepção nossa, onde a gente escuta uma conversa, uma história, e como é que a gente pode escutar e ver essa história de um outro lugar, né? Então a gente tem aí a primeira história da criação, Adão e Eva, né? Onde a Eva, ela carrega uma tríplice culpa, né? Qual é a culpa da Eva aí, né? Primeiro, ela atendeu, né? Ela escutou o diabo, né? E foi atender o pedido do diabo. Segundo, né, a culpa da Eva, né, que a religião nos trouxe, que ela convenceu Adão, né? Ela foi a pessoa que influenciou Adão
açaí, a também, né, comer da fruta proibida, né? O Adão, que era aquele ser, né, perfeito, que estava no paraíso, que estava ali, né, um ser, né, perfeito. E a terceira culpa que ela carrega é deles terem perdido o paraíso por causa disso, né? Então, a Eva, ela caracteriza muitas mulheres. Se a gente pensar, né, na nossa história, inclusive atual, a dificuldade que as mulheres têm de sair de casa quando não estão satisfeitas, porque se sentem culpadas porque não deram conta, porque não foram suficientes, porque deveriam ter ficado do lado do homem. Isso vem dessa história de que a mulher, né, tem esse papel de ficar aonde o homem acredita que é o paraíso. E pensar que o que foi nos negado nesse momento, né? Por que então a Eva quis sair desse paraíso? Porque nós, como essência, nós mulheres, na nossa essência, nós somos criativas. Nós criamos, nós geramos. Então, o nosso impulso natural é o movimento, é estar sempre andando para frente. Então, ficar num lugar onde nos dizem que é um paraíso, né, talvez vá nos trazer desconforto. E sair disso nos nega a nossa possibilidade da nossa individualidade também. E nos coloca num lugar submisso. E essa era a ideia desse momento do patriarcado e da igreja. Histórias sempre contadas por homens, né? Aonde então começa a colocar a mulher dentro de casa, submissa, sem acesso à educação, né? Foi proibido para ela a educação. Como o homem ainda não tinha certeza da relação do filho, ele instituiu algumas regras, tipo, a mulher ela só pode ter um homem, porque daí ele garante que aquele filho é dele. A mulher teria que casar virgem, porque ele também garante que aquele filho é dele. Então, algumas coisas que foram instituídas como regras para que o homem pudesse estar aí se sentindo no poder. Então, imagina, né? Nós estamos falando aí de mais de 1000 anos onde a mulher não teve mais acesso à educação, não teve mais fala, ela foi considerada um objeto dentro de casa, não mais que isso, né? A única pessoa que tinha capacidade de pensar era o homem, né? Porque o homem sabia, né, do poder que a mulher tinha quando era dada essa voz para ela. Então, nós também começamos a pensar nessa referência quando a gente, né, escuta os contos de fadas. Uhum. Se a gente, né, pensar na Cinderela, olha só, a Cinderela num lugar submisso, né, num lugar de quase escravidão, e a única coisa que vai tirar ela desse lugar, né, é o quê? É um homem. Um homem ou a magia. Ou É. seja, nos é dito que ela, por conta própria, ela com a força dela, ela não tem condições. A Branca de Neve vai no mesmo sentido. Então, a felicidade vai estar nesse casamento. A felicidade, ou eu vou só sair daí se algo mágico acontecer. Então, quando a gente começa a pensar, eu me separei 3 vezes. Né? Então, eu posso falar assim de um lugar onde cada decisão minha de separação foi muito sofrido. Porque é um lugar onde eu me sentia culpada, eu me sentia responsável, eu entendia que eu deveria dar conta de estar com aquele homem, né? De ter sido responsável de não ter feito mais, eu me sentia muito insuficiente, sem persistência, sabe? E aí, quando a gente começa a estudar sobre isso, isso foi que foi me contado. O que eu estava sentindo era muito meu. Eu queria esse movimento, eu queria algo melhor. Eu sempre acreditei que eu poderia ser feliz.
E isso que me moveu. Se isso não tivesse me movido, talvez eu estaria lá no meu primeiro casamento ainda. Então, não é todas as mulheres que conseguem olhar para essa história e dizer, poxa, ok, né? Essa história foi me contada, né? Muitas mulheres viveram, né, desta forma seus casamentos, mas não é uma história que eu quero para a minha vida, né? E aí a gente olha todas as histórias de grandes mulheres que apareceram, né? Cleópatra, enfim, várias rainhas que o que nos contam, né, é mais a história do homem ou de uma mulher que era influenciadora, que era malvada, que era venenosa. Então, com esse intuito, né, de reduzir a mulher a um papel onde ela não poderia estar mostrando a sua força. A Cleópatra tinha um grande conhecimento em medicina, né, Ana? Ela era uma médica, uma cientista médica, e os homens enquadraram ela num papel de malévola, né? Em muitas áreas, uma mulher que abusava do poder dela com os homens, mas ela era uma grande estudiosa das ciências da medicina, né? Exato. Sim, não vou dizer que ela era uma boa pessoa, assim, uma santa, não, né? Ela tinha todos os seus interesses aí. Mas essa parte da história quase ninguém sabe. Ninguém sabe. Mais livros de experimentos médicos e coisas delas que foram queimados naquele incêndio na livraria lá em Atenas, e ninguém sabe essa parte da história. Por quê, né, Jana? Porque não poderia, né? Eles não poderiam admitir que a mulher era inteligente. Admitir que a mulher era inteligente era colocar ela num lugar onde eles não teriam, né? Perderiam de novo esse poder. Então, a gente leu muitos livros sobre isso, né? Sobre mitologia, sobre essa história que foi nos contada. E cada vez que eu lia e eu olhava para mim, muito do que eu sentia tinha a ver com isso. A gente sabe que a gente carrega essa história na nossa genética, tá no nosso sangue, né? Mas essa história não precisa ser a nossa. E é disso que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo qual é a história que vocês precisam estar criando, mas nós estamos dizendo que vocês sim, né? Todos nós temos, né, esse poder de escolher qual é a história que a partir de agora, com essa consciência, né, eu quero começar a escrever e praticar. Então, é nesse sentido que a gente está aí imbuída. E aí, né, chegamos no século... há 50 anos atrás, né? O que mudou? O que fez, né, com que a mulher começasse a aparecer? E aí eu vou dar a palavra para a Thaís. Obrigada, Ana. Aí o que a Ana comenta, né, é super importante, porque é onde começa a mudança, e a mudança é o que a gente comentava lá no princípio da nossa conversa, né? A mudança ela é tão recente que às vezes a gente ainda não sente ela como uma mudança real, né? Porque é uma mudança dos últimos 50, 70 anos, porque, como ela contou, né, que ela foi para a viagem dela na Índia, ainda tem muitos lugares no mundo onde a mudança ainda não aconteceu, né? A mulher segue sem ter o direito de estudar, o direito de escolher, ela nem sabe, ela nem tem consciência dessa história que a gente está contando. Se a gente está aqui, a gente está conversando agora sobre esse tema de ter consciência da nossa história, imagina uma mulher num país onde ela não tem direito nem sequer a ter educação, ela nunca chega nesse ponto de ter esta consciência. E a mudança, ela começa a acontecer porque começam a surgir os primeiros movimentos feministas, e não só liderados por mulheres, mas a gente leu textos de 1700, 1800 de homens defendendo o direito da mulher à igualdade, né, o que me parece espetacular, escutar, né, e acho que esse deveria ser o papel dos homens na nossa sociedade moderna, como é que a gente dá o espaço da mulher, né, de igualdade de direitos, de igualdade de condições, e é super interessante porque isso começa a acontecer quando começam a surgir esses primeiros movimentos feministas, eles surgem junto com os primeiros movimentos socialistas e comunistas, por causa da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, onde começam a surgir as primeiras mudanças, né, onde os primeiros reis começam
a dizer, igreja, você está ali, eu estou aqui, eu mando mais que você, então você cuida da parte espiritual das pessoas e eu cuido da parte legal, econômica. Começam a separar, né, a igreja do Estado,